A outra revisãozinha é só olhar o SO3. E aí na próxima aula vamos classificar todas as representações do grupo de Lorentz, desde o 0, 0 até o 1. E aí nós vamos conectar, aí sim, na próxima aula vamos conectar esses spins relativísticos com o spin não relativista, com o spin do SO3 da mecânica quântica. Então, quando a gente pegar o objeto, vamos pegar essa representação, um meio, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos pegar essa representação, que tem J igual a 1, K igual a meio. E vamos ver aqui dentro quais são todas as representações de SO3 no spin J. A gente vai pegar as representações do setor do SO3, as representações de SO3 que vivem dentro de uma certa representação de SO1. Vamos ver essa conexão. O que é SO13 e o que é SO3. Tá dentro, o SO3 está dentro do SO13. Então, quando eu dou uma representação de SO13, eu, na verdade, posso estar dando várias representações de SO3 que moram ali dentro. Um exemplo desse vocês já viram, é o AMI. O AMI, ele tem o A0 e o A. Então, do ponto de vista do SO3, esse objeto é SO13. Ele é um vetor de SO13. No entanto, esse vetor de SO13 contém um escalar de SO3 e um vetor de SO3. Então, do ponto de vista do SO3, esse cara aqui, do ponto de vista do SO13, ele é um quadrivetor. Do ponto de vista do SO3, ele é a união de um escalar com um vetor. Então, são duas representações de SO3 que se juntam para formar uma única representação de SO13. É isso que a gente vai estar falando na próxima aula também. Então, aqui é o spin relativo, aqui é o objeto relativístico. Aí, esse objeto relativístico ele tem um spin 0 e um spin 1 do ponto de vista do SO3. Isso aqui é J igual a 0 e isso aqui é J igual a 1. Tá certo? É esse conceito que a gente vai estar discutindo melhor na próxima aula. Então, na próxima aula eu acho que é normal. Acho que semana que vem, se Deus quiser, eu acho que eu consigo dar uma tá? Você saiu do espaço aqui daquela coisa do espaço-tempo e foi para o IJ agora, né? Isso. E a partir do IJ, eu volto para o espaço-tempo. Você está vendo quais são as grandezas físicas que estão lá dentro e que daí vê como elas se transformam. Exatamente. Isso que você falou. Então, a partir do IJ, eu vou ver todas as grandezas físicas, aí eu vou ver que algumas estão no espaço. Então, desculpa, algumas estão no espaço-tempo, outras não. Então, os espinores não estão no espaço-tempo. Eles são do espaço-tempo, mas eles não estão no espaço-tempo Minkowski. Eles estão no espaço-tempo agregado ao espaço-tempo, que é o espaço espinorial. Tá bom? Professor, Oi, não? a gente viu que os espinores não estavam no espaço Minkowski porque eles eram objetos só de um componente. Isso. Mas a gente também podia pegar objetos que não tivessem no espaço-tempo, não por ter menos dimensões, por exceder Também. o J e o K maiores. Eles também seriam um tipo de espinor ou um outro objeto, um outro espaço associado ao espaço. Tá? Todos os objetos que você... Na verdade, você poderia ter objetos que não tem problema. Se você pegar um objeto assim, se você pegasse 2J mais 1, vezes... As dimensões são essas aqui, 2J mais 1 vezes 2K mais 1. Se você... Quer dizer, todos os objetos têm duas possibilidades, né? Quer dizer, como esse J, isso aqui é inteiro ou semi-inteiro, isso aqui é inteiro ou semi-inteiro, esse produto aqui, esse objeto aqui como isso aqui é semi-inteiro, isso aqui pode ser par ou ímpar. Se isso aqui for inteiro, é claro que isso aqui é sempre ímpar. Se isso aqui for semi-inteiro, é claro que isso aqui é par. Então esse objeto, esse produto aqui no final do dia pode ser par ou ímpar. O número de componentes dele, você vai poder sempre ajustar ou a espinor ou a tensor do espaço-tempo. Então, você consegue com os espinores e os tensores, você não sai disso. Mas é uma combinação deles. Isso. Você pode ter um objeto que seja uma combinação. Você tem objetos que não são que são duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter um objeto, como aquele índice alfa que é espinorial, você pode ter um objeto que seja, ele tenha um índice vetorial, que vai de 0 a 3, então ele tem que 0, que 1, que 2, que 3, que 0, que x, que y, que z. E ao mesmo tempo ele tem um índice alfa, que pode ser 1 e 2, quer dizer, como se tivesse um índice espaço-tempo, que tem spin 1 e um índice espinor. Então o objeto é um misto, ele é um espinor vetorial ou um vetor espinorial. Você pode ter um objeto desse tipo. Ele tem as duas características, ele é uma parte vetorial e uma parte espinorial. Isso pode acontecer, certo?
fazendo uma comparação. Só para completar. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Quem já ouviu algum seminário sobre a gravidade, já ouviu falar do gravitino, que é um objeto que tem spin 3 meios, que na supergravidade diz que deve ser o parceiro que acompanha o gravito nas interações gravitacionais. Esse campo, o gravitino, ele tem essas características. Ele é um objeto que carrega um índice de vetor e um índice de spin. O índice de vetor dá a ele um spin 1. O índice de spinor dá a ele um spin meio. Quando você compõe spin 1 com spin meio, você pode ganhar spin 3 meios, ou meio. Então, o gravitino ele é um objeto de spin 3 meios, que acompanha o graviton na interação gravitacional. E aí, a representação tensorial que a gente dá para o gravitino é de que ele tem um índice vetorial e um índice vetorial. Certo? Pode falar, Fred. O que eu acompanho de relatividade é que ela, quando tem E igual a MC2, massa por energia, ou seja, frequência ômega com K, X com T. E agora você deu um salto, você introduziu um I e um J. E esse salto está dentro do espírito da luz, mas só que agora tem uma proposta diferente. Você vai classificar as variáveis físicas e vai ter spin para as variáveis físicas. Certo. Dizer, talvez agora você esteja dizendo o seguinte: você começou analisando um fenômeno físico, vendo a manifestação dele no espaço-tempo. Aí, esse fenômeno físico no espaço-tempo, ele se manifesta com uma certa propriedade de simetria. E aí você vai pegar a simetria que ele produz. E aí é que a coisa fica mais forte. Então, mais forte do que a própria luz é a simetria que ela não, a invariância da luz é uma simetria. Eu acho que é isso que a gente está vendo. A gente está olhando, então, do ponto de vista da simetria, porque é uma estrutura muito mais universal. O fenômeno em si é só uma manifestação. Quer dizer, o que é o elétron? Quem que é mais importante? A luz ou o elétron? Da luz, eu vi as equações de Maxwell. Aí vimos que essas equações são invariantes pelas transformações da relatividade especial. Aí quando eu vou usar as representações desse grupo que nós estamos fazendo aí, nós vamos ver que aquilo que é o elétron, que é o portador da carga, que gera, que aparece como fonte das equações de Maxwell, esse objeto é uma representação dessa simetria. Então o próprio elétron, ele aparece como um objeto de matéria, ele é uma matéria que é uma representação que está associada à simetria da luz. Então, a própria luz, né, quer dizer, o próprio fenômeno eletromagnético, ele é uma mímica, na representação meio-meio. Então, é porque nós descobrimos essa simetria pelas equações de Maxwell. Mas, digamos, suponhamos que nós não conhecêssemos as equações de Maxwell. Suponhamos que nós não conhecêssemos nem a luz. Não sabemos o que é a luz. Mas a gente sabe o que é espaço, sabe o que é tempo. Se a gente constrói um espaço-tempo, a gente pode chegar na equação da luz. Aí diz, olha, cara, tem luz, por que eu não estou vendo? Alguém está escondendo ela de mim. A revolta, né, da criatura. Chegar para o Criador e dizer, poxa, tem alguma coisa que você não está me deixando eu descobrir pelo meu raciocínio, pelo estudo da simetria, que tem a luz. Por exemplo, quando Maxwell descobriu as equações, ele não conhecia o elétron. Então, se ele tivesse, pelas equações de Maxwell, você conhecer a simetria das equações de Maxwell, ele chegaria à existência do elétron. Ele diria, poxa, o que é ρ? Ele não sabia o que era ρ, nem o que era J. Ele sabia que o ρ e J dá choque, mas ele não sabia o que era. Ninguém sabia o que era o elétron até 1897. Então, se você chegou nas equações da luz, Maxwell, e você viu que ela tem uma simetria, claro, se naquela época já sabia-se o que era a teoria de grupo, isso via da mesma época, mais ou menos contemporânea, 1840 e pouco, 1850, mas se soubesse fazer a conexão entre teoria de grupos e física, e você visse, né, não diria que foi Maxwell, porque eu acho que ele não conseguiu ver tudo isso, mas quem percebeu que foi Einstein, Hilbert, esse pessoal que percebeu, né, Lorentz, Minkowski, as simetrias das equações de Maxwell. Então, se você estuda o grupo daquelas simetrias, você vê que aquele grupo ele tem várias representações. Então, você poderia dizer, ó, esse grupo ele prevê
representações que podem estar descrevendo aquilo que é a fonte do rho e do J. Porque para as equações de Lasso, rho e J são objetos macroscópicos, são caixas pretas, você não sabe o que está ali dentro do rho e do J. Só depois que você veio descobrir o que era o elétron. Então, mas você poderia perguntar qual é a estrutura microscópica do rho e do J. A simetria, ela te diria o que é isso. Qual é a estrutura microscópica do rho e do J. Então, hoje, a gente está vivendo essa situação. Qual é, quando a gente fala do plasma de quarks e gluons, né? Tempos atrás, a gente sabe o que está dentro, o próton e o nêutron. Tinha uma simetria, simetria SO3. Depois é que se viu que ali dentro tinha um quark. Foi pelo estudo da simetria que se viu. Bom, a estrutura macroscópica é o próton e o nêutron, mas na verdade, pela simetria da física do próton e do nêutron, eu descubro que tem coisas mais elementares do que eles ainda, que são os quarks. Então, a própria existência dos quarks, ela veio quando se compreendeu que a simetria dos prótons e dos nêutrons era SO3. E esse SO3 tem uma representação tridimensional. O próton e o nêutron estão numa representação 8-dimensional. E aí a pergunta é, o que a representação tridimensional de SO3 pode estar representando? Então, o Gell-Mann chegou e disse, né? Gell-Mann e Newman, né? Eles chegaram e disseram, esses são os quarks. Então, tem uma estrutura de matéria mais fundamental ainda do que o próton e o nêutron, que eu descobri pela simetria da física do próton e do nêutron. Então, seria exatamente a mesma coisa. Pela simetria da luz, eu descubro alguma coisa que é o elétron. Então, eu poderia fazer uma previsão da existência do elétron antes dele ter sido descoberto, se eu tivesse feito essa análise mais detalhada da simetria das equações de Maxwell. Hoje, a gente se pergunta, a simetria dos quarks, qual é? E aí, será que isso aponta para a existência de pré-ons? Será então que esses quarks também não têm se eu entender completamente a estrutura de simetria da física de quarks, será que eu não posso também ver que existem objetos ainda mais fundamentais do que os quarks? Então, um pouco essa é a saga da teoria de grupo. Essa ideia meio reducionista, ela vem da teoria de grupo. Porque quando você tem fenômenos que, para uma dada escala, são macroscópicos, esse troço aqui já é macroscópico. Então, eu tenho uma física para esses objetos. Mas essa física, aí eu vou a fundo nessa simetria e descubro que essa simetria tem objetos mais fundamentais do que os próprios objetos com os quais eu estou lidando. Então, eu posso pensar, então pode ser que esses objetos macroscópicos eles sejam uma manifestação de estruturas mais microscópicas que a simetria deles me revela. Então, pela simetria deles, eu acabo descobrindo uma coisa mais fundamental do que deles. Então, a gente pode chegar aos pré dessa forma. Então, hoje a gente está vendo isso. Pode ser que existam pré-ons, pode ser que existam, a gente não sabe ainda, mas tem física para isso, tem simetria para isso. Então, essa é a pouca ideia. Então, a gente vai para a simetria e aí a gente acaba descobrindo coisas que podem ser mais fundamentais. Quer dizer, o que é importante é realmente compreender que a gente sai do concreto. Tem uma comparação de forte entre E igual a MC2, não sei se é, na minha opinião, I e J, né? São duas grandes descobertas. Diferentes. Diferente. É igual a MC2, é a revelação de alguma coisa muito importante. Agora, é igual a MC2, indicando que existe uma coisa mais fundamental dele. Agora, o J é outra coisa que está claro o conceito, mais ou menos, a navegação para onde a gente está indo? É nessa direção. Então, quer dizer, como a gente hoje, até na matéria condensada, né? A gente está vivendo dias assim, especiais, porque estão se descobrindo novos materiais, novos materiais com propriedades muito especiais, assim, por causa justamente da nanociência que está permitindo que a gente veja estruturas muito mais fundamentais. A gente está descobrindo novas partículas, uma própria física de matéria condensada, que a gente não conhece completamente as simetrias delas. Então, se a gente conhecer a simetria dela, pode ser que a gente descubra uma física mais fundamental por trás desses fenômenos da física de matéria condensada, por trás desses objetos aí que são os espinos, que são os rolos, né? Essas estruturas que estão aparecendo aí nesses materiais de natureza topológica. Então, o estudo da simetria é sempre importante por isso. A gente acaba descobrindo novas estruturas. O que é importante é que a gente sai daquilo que a gente observa, a simetria sai daquilo que a gente vê, mas depois ela viaja sozinha.
E ela nos dá coisas novas, né, que aquilo não estava me permitindo ver, mas aquilo me deu a simetria, e a simetria me levou para mais longe. Eu acho que é isso que é o barato da simetria. E ela repete, tá? Quer dizer, você reobtém aquilo da onde você partiu, mas você tem coisas novas que estão completamente fora da realidade de onde você partiu. Então, acho que essa metodologia da teoria de grupo é importante em física por isso, que uma pequena manifestação pode fazer você viajar longe. É como se você, quer dizer, a simetria, no fundo, é isso, você pega pedaços, é o que você obtém. As equações de Maxwell são um pedaço de quê? Da elerodinâmica. Eu só cheguei na elerodinâmica quântica depois que a gente juntou os pedaços. Então a gente pegou as equações de Maxwell, ela deu origem à simetria, a simetria me fez ver as equações, me fez ver a equação de Dirac, e da equação de Dirac eu volto junto com as equações de Maxwell e da elerodinâmica. Então, quem faz a simetria, ela funciona quase como se você estivesse trabalhando num sítio arqueológico. Você pega os pedaços, você pega um fóton daqui, um elétron daqui, você não sabe relacionar, você não sabe que são estilhaços, são cacos do mesmo vaso. Então, o elétron está aqui, pósitron, e o fóton está aqui. Aí, a simetria, o que ela faz? Ela junta essas coisas, te constrói uma coisa, não fala, isso tudo é eletrodinâmica. É esse belo vaso aqui, que um dia existiu, que hoje está todo quebrado. Então, a simetria, eu vejo muita simetria do ponto de vista da arqueologia. Ela te ajuda a reconstruir uma civilização, ou seja, um sistema físico, a partir dos pedaços. Você encontra os pedaços, mas se você sabe assim, se você só conhece a lei de Coulomb, mais nada, divergência de E igual a ρ, não sei mais nada, sei que divergência de E igual a ρ, mas eu conheço a simetria SO13, eu jogo SO13 em cima de divergência de E igual a ρ, eu ganho rotacional de B igual a 0ε0 igual a J, ganho divergência de B igual a 0, ganho rotacional de E igual a ρ. Então você reconstrói todo o eletromagnetismo se você sabe apenas a lei de Coulomb e assim. Então a simetria, ela, a partir de um pedaço, você reconstrói tudo bem. Essa que é a lógica. Por isso que a simetria é importante em física. Porque você não precisa às vezes conhecer tudo, mas se você conhece um pedaço, e às vezes os fenômenos naturais te apontam para aquela simetria, é também difícil às vezes saber qual é a simetria. Então, mas aí você tem indícios, né? É assim, como é que a gente chegou na simetria SO2 da teoria eletrofrágil? Vários decaímentos, você estudando as interações e tal, viu-se que tinha uma simetria SO2 por trás. Aí, a partir daquela simetria do neutrino, do elétron, você acaba construindo a teoria eletrofrágil. Então, esse que é o papel da simetria. É quase que aquele trabalho de arqueologia que faz você reconstituir uma civilização a partir só das reminiscências que ela deixou, dos pedaços desconectados. Né? A simetria ela te permite, né, ler a pele da roseta. Ela que faz a leitura para você. Tá claro? É por isso que a simetria é importante. Legal? Então, a próxima reunião acho que a gente consegue